Apesar do deserto de Gobi ser uma região, já como o próprio nome diz, sem água, em determinadas partes existem alguns pontos considerados sagrados, onde os monastérios foram construídos, por exemplo, que nós vimos. E perto de uma das partes do monastério Hamari, existe um agrupamento de hotéis e interessante observarmos as girs, que são as casas tradicionais do povo nômade que habita a região, especialmente do sul, não apenas do sul, mas especialmente aqui do sul da Mongólia. Aqui nós temos as girs, que são as casas onde esses povos nômades habitam. Os girs, eles são montáveis e desmontáveis, facilmente montáveis ou desmontáveis dentro dos padrões para quem deseja viver nessa região praticamente desabitada. Os camelos são essenciais para não apenas o seu transporte, como a sua construção. Um gir, ele normalmente é redondo, ele possui algumas partes, por exemplo, uma parte plástica e algumas capas com pele de camelo para aquecer, especialmente no inverno, onde apesar de ser desértica, essa região, por ser uma vasta estepe de areia, é muito fria e chega até a nevar. Quando entramos em uma gir, nós conseguimos observar melhor a sua estrutura. Olhando assim do lado de fora, temos a impressão de que ela é um espaço pequeno e apertado, mas por dentro ela possui várias simbologias e várias tradições a serem seguidas e regras muito bem determinadas que não podem ser quebradas. Are you going to go to the monastery as well? Quando olhamos a estrutura interna, conseguimos observar que ela é facilmente montável e desmontável. Obviamente, por se tratar de um quarto de hotel, não temos aqui exatamente uma réplica perfeita de uma gir onde uma família vive, mas nós temos toda a estrutura do teto, as paredes e, obviamente, a estrutura que dá acesso à luz do sol para que possa iluminar aqui dentro. Toda gir dentro dela possui um forno ou uma central de calor para que, especialmente no inverno, as pessoas que estejam aqui dentro possam estar aquecidas. Existem algumas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, toda vez que você entra dentro de uma gir, você deve entrar para a esquerda. Não apenas aqui dentro, mas especialmente nos templos budistas, é uma tradição. Sempre ir da esquerda para a direita, no sentido horário do relógio. Outra regra a ser seguida aqui dentro é nunca assoviar dentro de uma gir. Ou, por exemplo, jogar coisas dentro do fogo. Todos os objetos ou todo o lixo que normalmente as pessoas jogam dentro do fogo devem ser acumulados para posteriormente servirem como combustível para o fogo dentro da casa. A pilastra central é um dos principais pontos de sustentação da estrutura. Por isso que é terminantemente proibido se apoiar ou apoiar qualquer coisa sobre ela. Além desse aspecto essencial para a estrutura da casa, ela representa o pilar central da família e dos que habitam aqui dentro. Obviamente, todo gir possui essa fonte de iluminação para que não apenas a fumaça possa sair através de uma chaminé, mas como a luz do sol possa entrar para iluminar o interior da gir. Quando em 1911 a Mongólia declarou sua primeira independência, o vizinho chinês não aceitou de imediato. Invadindo pelo sul, pelo deserto de Gobi, a China começou a adentrar a Mongólia até alcançar o Ulaanbaatar. Mas, ao norte,
O Império Russo, agora já a União Soviética desde 1917, tinha outros planos para a Mongólia. Não aceitando a invasão e um avanço da China na sua fronteira, o governo bolchevique decidiu apoiar os mongóis, enviando então uma missão militar para não apenas dar suporte e defesa do território nacional, mas conseguir expulsar efetivamente os chineses de toda a Mongólia. Lenin, juntamente com o herói da Mongólia Sukh-Batar, decidiu então organizar uma missão militar e empurrar os chineses em direção ao sul, eliminando-os de Ulaanbaatar e, consequentemente, adentrando o deserto de Gobi. Futuramente, os soviéticos iriam construir a linha Trans-Mongol, expandindo então a sua linha trans-siberiana que vinha lá de Moscou. Ok. A expansão soviética, a Mongólia dentro, não tinha como principal plano apenas expulsar os chineses da sua área de influência, mas expandir o projeto soviético em si, ocupando e agregando territórios satélites a Moscou. Claro que Moscou estava bem distante da Mongólia, mas o governo central bolchevique desejava expandir e ampliar sua área de influência, assim como a China havia feito com a Mongólia anteriormente durante séculos. We don't have anything to shade the windows. Let's put half a door. O deserto de Gobi acabaria se tornando um palco essencial para essa disputa de gigantes entre o gigante soviético ao norte e o dragão chinês ao sul. E a Mongólia, infelizmente, estaria encravada dentro dessa disputa. Quanto mais os soviéticos avançavam, mais e mais tropas e equipamentos militares eram enviados de Moscou em direção à Mongólia, empurrando os chineses cada vez mais em direção ao sul, de volta ao seu território atual. Os soviéticos chegariam a ter um contingente de quase 50 mil pessoas apenas do deserto de Gobi, sem falar nas outras regiões da Mongólia. Essa aliança entre o governo soviético e o governo da Mongólia daria origem à Mongólia comunista. A partir de 1921 até 1990, o país viveu sob a influência, se tornando praticamente um satélite da União Soviética. A própria cidade, Ulaanbaatar, sua capital, significa a cidade vermelha, a cidade do herói vermelho. Esse herói, no caso, Sukh-Batar, o responsável por convidar e abrir as portas do país para o exército soviético adentrar a Mongólia. Handwriting. This is 17th century. This is good. There's a different one there. Conforme as décadas foram se passando, as relações entre o governo soviético e o governo da Mongólia foram se estreitando cada vez mais. Conforme a Guerra Fria se intensificava e a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos crescia, a Mongólia caía cada vez mais para o lado oriental, se tornando impossível qualquer forma de associação com os Estados Unidos. Afinal, ela estava entre a União Soviética ao norte e a China, que se tornaria comunista na década de 40 ao sul. Não havia muitas oportunidades para o governo mongol a não ser se associar a essa política, esse sistema econômico. Porém, a forte perseguição e a falta de liberdade de expressão acabaram desencadeando a insatisfação da população da Mongólia. Conforme os anos foram se passando, 60, 70, 80, a população começou
a não desejar mais viver sob esse sistema. Vendo com a queda do Muro de Berlim em 89 e consequentemente o fim da União Soviética nos anos 90, a Mongólia não teve outra opção senão passar por uma mudança radical. Deixada praticamente à própria sorte pelo governo de Moscou, o país viveu na década de 90 um forte movimento para a redemocratização. De fato, assim como todas as outras potências da Ásia Central, o país viveu um grave conflito, não uma guerra civil, mas uma disputa de poder, uma disputa para ver quem ficaria com o governo e com as riquezas naturais que o deserto abriga. Inevitavelmente, a relação entre a Mongólia e a União Soviética, extinta União Soviética, se encerrariam na década de 90. Desde então, o país vem se modernizando, substituindo a antiga base soviética por uma nova, sendo utilizada com objetivos voltados para o desenvolvimento nacional. Claro que toda essa região, rica em recursos naturais, em óleo, urânio, gás, atrai a atenção do mundo inteiro. Mas, desde 1990, o país possui independência, autonomia e vem se desenvolvendo cada vez mais. Just up, it's like body up. Like okay. Rib cage up, body up, it's like back leg broken. He was hit by a car probably. Probably. Uma das práticas mais tradicionais dos povos nômades aqui da Mongólia é justamente a criação dos camelos. Eles são responsáveis por diversas atividades da vida do povo nômade. O transporte dos gears quando desmontados, fornecimento de leite, ou até mesmo a própria carne ou pelo para a produção de roupas ou para a produção da cobertura dos gears. Ultimamente, com a modernização do país, as famílias nômades que vivem normalmente isoladas de todo o resto vêm adquirindo painéis solares responsáveis por transformar a energia infinita praticamente aqui na região em energia para dentro das gears. Assim eles podem ter acesso a internet, televisões, freezers, energia elétrica. Well, he won't buy it. He will. Não. Do you trust me? Toda família nômade possui um cão. E os cães da Mongólia, que vivem em conjunto com o povo nômade, diferentemente do que nós estamos habituados a ter em casa, não são feitos para acariciar. Os cães que vivem na região dos nômades são animais de defesa. E quando você chega na casa de alguém ou em alguma gear, não saia do carro até que o dono da casa possa confirmar que você esteja seguro, porque a missão deles é justamente defender. Here's the milk. Ingini harmak. Usually. Ingini ayrıksı. No, air. Temini. Oh, from the camel. Ah. Oh, He's happy. He's wagging his tail. yeah. Тэгэж төөрхөн. Аа тэгээд чи. Аа одоо төөрх юм надад зөв бас 2 видео бараад давгүй.
хойгоор ирсэн тийм. Хоёр гурав ч ирлээ манай. Бараг тийм сондоо иж одоо тэгдэг гэж яадаг. Гадаа нэг иж яадаг. E assim, depois de mais de 10 horas de trem saindo de Ulaanbaatar, depois de chegar aqui na cidade de Saint-Chan, no meio do deserto, visitar o templo, visitar museus, visitar bases militares soviéticas, visitar famílias que criam camelos, aos pés dos grandes heróis da Mongólia, diante da cidade, encerramos por aqui nossa jornada pelo deserto da Mongólia. Bye. Ja, ci łódkę zaczął z